Olá! Meu nome é Raoni Melo, eu sou coach, trabalho com PNL, Programação Neurolinguística, com neuroaprendizagem e também sou hipnoterapeuta, ou trabalho com hipnose clínica, como algumas pessoas gostam de chamar. E comecei a fazer uma grande pesquisa a respeito de doenças psicossomáticas, de doenças crônicas, especialmente dores crônicas. E aí eu encontrei a fibromialgia. Eu comecei a pesquisar bastante a fibromialgia. Mas eu não encontrei por acaso. A minha esposa sofria de fibromialgia. De uma fibromialgia bastante grave, incapacitante. E eu comecei a fazer uma pesquisa, uma grande jornada a respeito disso. E foi muito interessante. Eu entrei em vários grupos de WhatsApp, eu entrei em vários grupos de Facebook onde tinha, milhares, dezenas de milhares de pessoas. Grupos com quase 100 mil pessoas, grupos que estavam iniciando, grupos de vários estados do Brasil. E foi muito interessante, muito significativa essa jornada, porque eu comecei a fazer com nesses grupos, uma modelagem comportamental. E para quem não sabe, modelagem é uma técnica de PNL, onde você simplesmente vai começar, como o próprio nome já diz, a modelar, vai começar a entender alguns padrões que existem naquele determinado grupo de pessoas. Então comecei a entender que existiam padrões específicos nas pessoas que sofriam de fibromialgia. E eu comecei a identificar primeiramente esses padrões na minha esposa. Comecei a identificar de maneira mais tranquila, comecei a observar e eu pensei, peraí, será que outras pessoas também pensam da mesma forma? Será que outras pessoas se comportam da mesma forma? E isso foi muito gratificante para mim, fazer essa pesquisa, me conectar com essas pessoas foi algo realmente bastante gratificante, porque eu aprendi mais e mais e mais. E eu quero compartilhar um pouco com vocês, agora nesse primeiro vídeo dessa série, eu quero compartilhar com vocês justamente algumas dessas descobertas e eu quero que você veja se identifica com algumas dessas coisas. Quero que você veja se identifica, se algo desse tipo faz sentido para vocês, tá? A primeira coisa que eu queria falar, a fibromialgia é a doença das amarras familiares. Se vocês colocarem aí no Google, pesquisarem aí no Dr. Google, vocês vão ver que tem vários artigos que falam sobre isso. Alguns artigos mais holísticos e outros até com uma pegada mais científica mesmo, que falam que as pessoas com fibromialgia são pessoas que dão muito valor ao que a família pensa, ao que os outros vão pensar. Mas não é os outros, o povo da rua, não é os outros, os colegas de trabalho, não. É a família. O que é que o marido vai pensar? Poxa, o que é que será que minha esposa vai pensar? O que é que minha mãe vai pensar? O que é que meu pai vai pensar? O que é que meu filho vai pensar? O que é que meu cunhado, minha irmã, meu irmão, enfim. Você se preocupa muito. Se preocupa demasiadamente com as pessoas ao seu redor, com a família. E isso, se fizer sentido para você, já vai comentando aqui embaixo. Se faz sentido, se você dá muita importância ao que a sua família fala para você, é um padrão específico. E quase todo mundo com fibromialgia tem esse padrão. Porque, como eu falei, é a doença das amarras familiares. Você está sempre amarrado de uma forma ou de outra às pessoas da família. Você está sempre querendo fazer alguma coisa, mas quando você pensa naquele familiar, eita, acho que não vai rolar não, fulano ou fulana não vai aprovar isso. E aí, é claro que até certo ponto é importante a aprovação dos familiares, mas vocês vão ver que até certo ponto, como eu falei, quando passa desse ponto, a fibromialgia ela começa a aparecer. E aí a PNL nos ensina como a gente pode reverter isso. E só o fato de você estar assistindo esse vídeo já me diz muito. Já diz que você quer fazer algo diferenciado, já diz que você quer ir em busca de uma melhora e quem sabe de um tratamento. Muita gente acha que a fibromialgia não tem tratamento, que não existe essa possibilidade. E eu vou poder nas outras séries contar como é que foi os tratamentos que já fiz de fibromialgia. E alguns, gente, acredite ou não, a dor sumiu por completo. Porque tudo está aqui, tá? Mas deixa eu falar para vocês. Existe esse primeiro ponto, que é justamente as amarras familiares. O que é que vão pensar, o que é que os outros vão pensar, tal. E também existe um segundo ponto ligado à família ainda, como se fosse um subtópico ainda nesse tópico da família, que fala justamente da questão como é que o primeiro é como é que eu vou me comportar, né? Como é que eu preciso me comportar? Como é que eu vou fazer
para agir e pensando o tempo todo no julgamento dos familiares, das pessoas mais próximas, da sua família, do seu núcleo familiar e até de pessoas mais distantes, mas sempre da sua família. É bem mais comum no núcleo familiar, as pessoas mais próximas. Mas existe também um segundo padrão ligado à família, que são as pessoas que sempre viveram para a família. As pessoas que se anularam, as pessoas que deixaram de fazer o que gostavam, tá? Deixaram de fazer o que gostavam, deixaram de empreender, deixaram de investir em um projeto, deixaram de fazer uma faculdade, deixaram de, sei lá, prestar um concurso simplesmente porque precisava ficar com alguém da família, simplesmente porque não dava, ou porque as finanças não batiam, então era melhor abrir mão daquelas finanças por conta de um filho, por conta de alguma coisa. Enfim, eu não estou discutindo se você deve abrir mão das coisas para os seus filhos, eu não estou discutindo se você deve abrir mão das coisas para o seu marido, para sua esposa, para os seus familiares, não é isso. Mas muitas vezes esse padrão se repetiu. Muitas e muitas vezes aconteceu isso várias e várias vezes. E aí eu costumo dizer o seguinte: quando nós não sabemos sobre o fenômeno da somatização, que é algo que a gente vai estudar no próximo vídeo, é algo que vocês vão ver no vídeo da próxima série, quando a gente não sabe como é que funciona a somatização, o que acontece? O subconsciente, a mente, ela começa a entender, ela começa a aprender esses padrões que eu estou falando. E ela começa a tomar as melhores decisões acerca de todos esses padrões, entendeu? Mas quando você tem consciência de que a mente aprende, você tem consciência que o tempo todo você está colocando crenças na sua mente, o tempo todo você está somatizando coisas, e você pode estar somatizando coisas boas ou somatizando coisas ruins. A partir desse momento, você tem a responsabilidade e aí o subconsciente não aprende mais. Nós que estamos ensinando para ele. E vocês vão ver no processo de somatização como é que funciona isso exatamente, tá? Que vai ser o próximo vídeo, semana que vem. E aí o que acontece? Um segundo padrão que acontece bastante, se você se identificar, já vai comentando aqui. Um segundo padrão que acontece muito com as pessoas que têm fibromialgia é justamente a questão de você precisar agir ou reagir diante de situações que acontecem, que aparecem na sua frente. Então, eu já vou dar um spoilerzinho do segundo vídeo para dar esse exemplo, tá? As pessoas que têm fibromialgia, por que as pessoas sentem tanta dor? De onde é que vem essa dor? Por que elas não conseguem pensar, têm confusão mental, não conseguem se concentrar direito? Vou explicar para vocês. Tá no fenômeno de somatização. Comecem a pensar o seguinte: meu cérebro, minha mente, ela começa a aprender. Ela aprendeu. Eu ensinei isso para ela, só que ensinei de maneira inconsciente. Eu não sabia que estava ensinando. E simplesmente ela ia aprendendo. E a mente subconsciente ou a mente inconsciente, ela foi feita para proteger a gente. Como é bom estar na zona de conforto. É muito bom estar na zona de conforto. A zona de conforto é maravilhosa, só que simplesmente tem um problema técnico com a zona de conforto. Nada acontece lá, a não ser o sofrimento, a não ser a gente ficar lá daquele jeito, não há mudança nenhuma. A zona de conforto, repito, é maravilhosa, mas só há mudança fora da zona de conforto. Eu falo isso sempre nas minhas lives, falo sempre nas minhas postagens, e simplesmente não há mudança. Então, o que acontece? As pessoas começam a sentir dor. As pessoas precisam agir ou reagir. Várias e várias vezes esse padrão deve ter sido repetido com você, se você tem fibromialgia ou se você tem algum outro tipo de dor crônica, psicossomática, psicopatológica ou até dor crônica assim. A fibromialgia ela não tem um diagnóstico fechado, é por exclusão. Então, muita gente diz que é coisa da mente e não sei o que, e simplesmente ninguém chegou para dizer, surge daqui, tá? Ninguém chegou para dizer. Já li vários e vários artigos aí a respeito, artigos científicos, e simplesmente as pessoas dizem que não existe tal, que é alguma coisa. E aí eu comecei a perceber que é muito mais desses padrões. É muito mais emocional, mas não é emocional, é da minha cabeça, é psicológico, não. É uma emoção que existe, que está reprimida, que está sendo somatizada. Eu vou dar um exemplo bem básico para vocês. Várias e várias vezes vocês precisaram agir ou reagir diante de situações da vida. Vocês precisaram agir e pronto, e vocês não conseguiram. Faz sentido isso? Sabe quando a gente precisa reagir, quando a gente precisa
fazer alguma coisa. Eu não estou falando de procrastinação. Eu estou falando quando a gente precisa de verdade e a gente não consegue. A gente simplesmente não consegue. A gente se sente incapaz. A gente, sabe, se sente magoado, fizeram alguma coisa com o filho da gente, fizeram alguma coisa com um parente, com um amigo que a gente precisava muito e depois quando chega em casa a gente, meu Deus, era pra eu ter feito isso, era pra eu ter feito aquilo, era, e você começa a pensar muito no passado e tal, no que passou e não consegue simplesmente entender por que é que você não agiu. E esse padrão ele começa a se repetir. E isso já é um spoiler do segundo vídeo, que vai falar somente sobre somatização. O que é que acontece? É como se o subconsciente tivesse várias camadas, tá? Igual as camadinhas da cebola, várias e várias. Então, a primeira vez aconteceu, eu precisei agir e não consegui. A segunda vez aconteceu, eu precisei agir e não consegui. A terceira foi uma reação, foi algo instintivo. Eu precisava reagir e não consegui. E não consegui, e começa ali, ó, várias e várias camadas, e simplesmente, às vezes a doença que se instala no corpo, porque existe algo cientificamente provado, o que sua mente não resolve, o corpo transforma em doença. Então, utilizando desse exemplo que eu estou dando, da somatização, simplesmente chega uma hora que é como se fosse a gotinha que faltava para o copo esborrar. A gente acha que é alguma coisa muito louca, tal, que veio de outro mundo, que não sabe, que é genético. E às vezes é. Mas a memória genética ela só é ativada por conta de uma emoção também. A memória genética só é ativada através de uma emoção específica. Então simplesmente, uma gotinha ali no copo que fez ele transbordar. E que gotinha era essa? Sabe? A somatização foi até simplesmente chegar a isso. E aí como é que a mente que foi feita para nos proteger, como é que ela começa a agir a partir daí? A Raoni, toda vez que ele precisa agir ou reagir diante de uma situação, o que acontece? Ele não consegue. Isso está causando sofrimento para ele. E aí ela começa a dar uma dor específica. Não é assim que a fibromialgia acontece? A fibromialgia começa a surgir num ponto específico. Na maioria das pessoas. Começa a surgir num ponto específico. A minha esposa teve primeiro um problema no braço, no pulso, e depois começou a ter na panturrilha, subindo aqui na panturrilha, subindo aqui pelo calcanhar de Aquiles e tal. E aí foi subindo, e aí a gente não sabia exatamente o que era, tinha que tomar anti-inflamatório, não sei o que, tal, um monte de coisa, corticoide. E ela estava amamentando ainda está amamentando, a filhinha da gente vai fazer 3 anos ainda, no mês que vem. E é assim que ela começa. Né? Então, é uma dor, a fibromialgia, quando você está numa crise braba, e às vezes nem precisa estar em crise. Quando você está nessa crise braba, o que acontece com as pessoas que têm fibromialgia? Elas se sentem incapazes. Então existe esse conflito também de incapacidade. Será que eu posso? Será que eu não posso? E você começa a entrar em conflito com você mesmo. Mas basicamente você precisou agir tanto. Sua mente começou a analisar e disse, caramba, dá muito trabalho para Raoni. Toda vez que Raoni vai tentar fazer alguma coisa, agir ou reagir, ele sofre bastante. Então, é como se fosse esse diálogo mesmo que eu tô exemplificando aqui. Basicamente é como se fosse esse diálogo, tá? Claro que é uma analogia, mas é como se fosse esse diálogo. Ela pensa assim, mente, consciente, subconsciente, inconsciente, analisa e diz, o que vai acontecer agora é tal coisa. Ele vai sentir uma dor incapacitante e ele não vai precisar, a partir de agora, agir. Ele vai simplesmente ficar acamado. E aí um segundo padrão que acontece muito, falei primeiro do padrão da ação e reação, de não conseguir agir ou reagir frente às necessidades da vida, frente aos desafios do dia a dia. Ou da família, das coisas e tal. Amarras familiares, ação e reação. O terceiro padrão é quando você precisa decidir alguma coisa. Faz sentido isso para vocês? Acho que vocês já sabem onde é que eu quero chegar. Mas vejam só, as pessoas com fibromialgia quase sempre são pessoas que precisaram muito decidir, tomar decisões importantes e não conseguiram. Sabe, eu quero isso ou isso. É esse caminho ou esse. E se botar um terceiro caminho no meio aqui, esse ou esse daqui, pronto. Aí é que complica tudo. E simplesmente eu não consigo decidir. E o cérebro, nas pequenas coisas, a decisão, ela começa, é como se fosse uma bateriazinha que tem aqui, e você começa a tomar decisões, e essa bateria vai descarregando.
É comprovado cientificamente que você começa a tomar decisões boas no início do dia, e quando você está cansado, já tomou muitas e muitas decisões, a gente toma muitas decisões durante o dia, à noite é bem provável que você tome decisões ruins em relação a qualquer coisa. Em relação a qualquer coisa que vocês imaginarem. Tá? Uma comida, caso eu esteja de dieta, se eu estiver cansado, tá? eu vou quebrar a minha dieta, porque eu estou cansado e eu não... o meu poder de decisão, minha força de vontade, simplesmente ela se vai. E a força de vontade está no consciente, está na mente consciente. Então nem sempre a gente tem controle sobre a força de vontade. E aí o que acontece? Vocês precisam, muitas vezes, as pessoas com fibromialgia ou com dores crônicas, o lúpus também aparece muito esse padrão específico, que é a questão da decisão. Sempre que você precisa decidir, sempre que você precisa tomar uma decisão em relação a coisas importantes ou em relação a coisas mais simples do dia a dia, simplesmente você não consegue. Você não consegue tomar aquela decisão. É algo que existe uma luta interna muito grande e você não consegue, e você fica naquele sofrimento. E aí o que acontece? Deixa eu voltar para a questão da dor. Qualquer dor no corpo da gente, vamos supor que eu comece a sentir uma dor no meu braço. Caramba, tá doendo aqui, tal, no meu ombro, aquela dor chatinha. Qualquer dor no corpo da gente, o cérebro entende como se fosse um alarme de incêndio. Um alarme de incêndio. E tudo, basicamente, para, entre aspas, tudo para resolver aquela dor. Você já tentou, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, você já tentou trabalhar com aquela enxaqueca, aquela dorzinha que pulsa aqui assim, sabe? Cara, é muito ruim. Você não consegue se concentrar em absolutamente nada. Você não consegue. E se você conseguir se concentrar, você não faz um bom trabalho. Até que a dor passe. Você só quer o quê? Você se concentra mais ainda na dor. E aí ela vai. E vai crescendo, vai aumentando. Então, basicamente, qualquer dorzinha que aconteça, veja, uma dor simples, você não consegue trabalhar. Eu acho que todo mundo consegue se identificar com esse exemplo. Mas uma dor que eu sinto aqui no meu ombro, o corpo basicamente vai parar e vai tentar resolver essa dor. Imagine no caso da fibromialgia, que começa com um ponto específico, depois começa a se espalhar. E a dor começa aí 12, 16 pontos, articulações, né? Fibromial, então nas fibras, nos músculos e por aí vai. E nas articulações, imaginem só. E a dor não é específica, na maioria dos casos, é uma dor difusa. O que é isso? É como se ela se espalhasse, você não sabe exatamente onde é que está doendo, dói em todo canto. Sabe, esse ponto aqui, ele espalha para cá, ele espalha para cá, para baixo e começa a espalhar completamente. E aí o que acontece? Como eu falei, tudo, a neuroquímica cerebral, ela começa a trabalhar para resolver aquela dor, resolver aquele alarme de incêndio, resolver aquilo especificamente. E o que é que acontece no caso da fibromialgia? A dor no caso da fibromialgia, nas dores difusas, simplesmente o que acontece é que é uma dor tão grande, tão espalhada, que imaginem um alarme de incêndio sem ser num local específico, sem ser no ombro, sem ser uma dor de cabeça. Imaginem pelo corpo inteiro, em diversos pontos e de maneira difusa. Então imaginem que simplesmente vai existir esse alarme de incêndio no corpo de vocês, principalmente na crise braba mesmo. Tem gente que tem crises e tem gente que já convive com ela, mas não precisa conviver com ela. Eu vou ensinar a vocês alguns padrões que vocês vão melhorar bastante acerca dos outros vídeos. E aí o que acontece? Imaginem só um corpo de bombeiros saindo vários e vários carros de um corpo de bombeiros para apagar incêndios onde ele não sabe exatamente onde é. É basicamente o que acontece com a fibromialgia, com essa dor difusa. E aí o que é que acontece tanto? Qual o segundo padrão que mais acontece? Confusão mental. Por quê? Porque o cérebro não consegue se concentrar em absolutamente nada. Você perde capacidade de memória, você perde a capacidade de concentração. As pessoas que têm fibromialgia, principalmente quando estão na crise, mas não só quando estão na crise, elas não conseguem ler, elas não conseguem se concentrar, elas começam a ficar com perda de memória recente. E as coisas começam a acontecer. Mas por que eu não consigo? Por que está confuso? E a maioria dos remédios também dão mais um pouco de confusão mental. A maioria dos remédios que são passados, eu tenho um pouco de aversão a remédios por conta dos efeitos colaterais.
A maioria dos remédios que são passados, eles têm alguns efeitos colaterais bem barra pesada e aumentam essa confusão mental. Então, mas mesmo assim, tirando a questão do remédio, vamos nos concentrar apenas na questão da dor. Imagine essa dor difusa, imagine esse alarme de incêndio e o cérebro concentrado, a neuroquímica cerebral, a mente trabalhando para resolver essa dor. Você não consegue se concentrar em absolutamente nada, meu amigo. Você não consegue se concentrar em absolutamente nada, minha amiga. Você não consegue ler, você não consegue entender direito as coisas. Você começa a ficar confuso mentalmente. E tudo está aqui, tá, gente? Tudo está aqui. O que a mente não resolve, o corpo transforma em doença. Se a mente consegue criar o problema, ela também consegue solucionar. Então, se fizer sentido tudo isso que eu estou falando, doença das amarras familiares, às vezes que você tentou, tudo que você fez para sua família, vivendo para sua família, algumas pessoas apresentam esse padrão. Outra coisa também, a questão de agir e reagir, tentar agir e reagir, precisar agir e reagir frente a necessidades, diante de coisas da vida, diante dos desafios da vida e não conseguir, não por procrastinação, mas simplesmente porque não consegue mesmo. Porque não consegue decidir, tentar decidir isso ou aquilo, eu quero isso, e um terceiro caminho, um quarto caminho e não conseguir, simplesmente não conseguir, gastar muita energia mental e não conseguir. E aí o que acontece? É como se o subconsciente falasse assim, agora você não precisa nem agir nem reagir em relação a nada. E você não precisa decidir, porque os outros vão decidir por você. Então você vai ficar deitadinho aí, sentindo essa dor incapacitante, se sentindo incapaz, e simplesmente você não precisa decidir, os outros vão decidir por você. Basicamente é assim que a mente da gente entende e é por isso que a gente cria essas dores crônicas, em especial a fibromialgia. Tá? Em especial a fibromialgia, lúpus também, mas a fibromialgia é o foco central da minha pesquisa, o foco central de tudo que eu comecei a pesquisar desde que a minha esposa começou a ter fibromialgia. E só para mostrar para vocês como faz sentido isso, uma das perguntas que eu fiz em um grupo com mais de 63 mil pessoas com fibromialgia foi: o que é que mais preocupa vocês? O que mais incomoda vocês? As dores incapacitantes que vocês sentem durante a crise? Ou os olhares das pessoas que não entendem vocês? Os olhares de julgamento das pessoas que não entendem vocês? Sabe qual foi a maior resposta? A maior resposta? Os dois. Sabe qual foi a segunda maior resposta? Os olhares das pessoas que não me entendem. Os olhares das pessoas que me julgam. Já é terrível ter que lidar com a dor, imagine só as pessoas que estão me julgando. Então assim, aparenta muito, demonstra perfeitamente, na prática, aquele primeiro padrão de modelagem que eu fiz. Aquele primeiro padrão. Uma das técnicas de modelagem foi essa, foi entrar nos grupos e começar a fazer perguntas. Então, ele demonstra exatamente aquele primeiro padrão. Que padrão, Rony? Aquele que eu falei das amarras familiares. Aquele que eu falei de você dar tanta importância para os familiares, para o que os familiares pensam. E aí começa a surgir vários e vários exemplos que eu respeito totalmente, eu entendo totalmente tudo que acontece ali. E eu fiz várias lives nesses grupos e pegando justamente isso, modelando a minha esposa, pegando essas perguntas, e eu fiz um script, montei uma espécie de uma palestra e eu simplesmente cheguei lá. Pode ser até que você tenha me visto em alguma palestra, se você sofre de fibromialgia e participou de algum desses grupos. Eu fiz parte de vários grupos, grupos estaduais, grupos que estavam iniciando, grupos com mais de 100 mil pessoas. Pode ser que você tenha me visto. E a maioria das pessoas se identificou exatamente com aquilo que eu estava falando, que basicamente foi isso. Basicamente foi isso. É isso que eu estou falando aqui. Isso que eu falei nesse vídeo. Então, se faz sentido para você, eu quero que você comente aqui embaixo. Tá bom? Deixe seu comentário, é muito importante. Para eu saber se eu estou no caminho certo. Para eu saber se você se identifica. Com o que mais você se identifica. Tá bom? Com o que mais você se identifica de tudo que eu falei. Curta, compartilhe com outras pessoas que têm fibromialgia. Se você não tem fibromialgia, mas acha interessante, se você tem outro tipo de dor crônica, mas conhece alguém que tem fibromialgia, compartilhe com essa pessoa. E
acompanhe essa série, tá? Acompanhe essa série que vocês vão poder ser muito ajudadas a respeito dessa doença tão incapacitante, a respeito de dores crônicas, especificamente a fibromialgia. Vocês vão poder ser muito ajudados aqui com todo o conteúdo que eu vou compartilhar com vocês. E é um conteúdo de alto nível, eu garanto a vocês. Então, espero que tenha feito sentido, espero que vocês tenham gostado e é isso aí. Comentem, curtam, compartilhem, deixem o feedback de vocês para mim, por favor, aqui embaixo nesses comentários. É muito importante para que eu saiba que eu estou no caminho certo e para que eu possa amplificar essa mensagem para outras pessoas, ok? Estou muito feliz de ver você aqui, muito bom, foi muito bom e espero que você tenha gostado e tenha feito muito sentido para você. Valeu e até o próximo vídeo na semana que vem.